Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como está sendo o final de semana? Espero que esteja sendo ótimo, tá? Primeiro eu queria começar me desculpando, porque eu disse que ia enviar a revisão ontem, mas acabou não dando tempo por questões pessoais minhas. Mas estou enviando hoje, quem sabe hoje vocês consigam assistir o vídeo e retomar alguns pontos dos estudos de vocês entre hoje e amanhã, tá bom? Bom, nossa provinha de amanhã, segunda-feira, é a prova de português. Todo o conteúdo que vocês precisam estudar está no caderno 2, tá? Eu vou começar revisando um ponto, antes de revisar os elementos da capa do jornal, eu vou revisar a questão do slogan, tá? Porque é um ponto muito importante, vai cair na nossa provinha, e eu percebi que algumas pessoas, alguns alunos ficaram com dúvidas nessa questão do slogan. Então, o slogan, gente, ele é uma frase que é geralmente associada a um produto, a uma marca, a um serviço. E essa frase, ela tem uma mensagem bem forte, é uma frase fácil de ser gravada na cabeça e você sempre que ouvir falar naquela frase, você vai se lembrar daquele produto ou daquela campanha de um serviço, uma campanha que era para combater alguma doença, uma campanha do agasalho, tá? Então aqui, ó, na página 9, nós já vimos em aula ao vivo, tinha alguns slogans nessas campanhas publicitárias aqui, tá? Nessas propagandas. Então, nesse slogan aqui, ó, que é de uma campanha do agasalho, tinha lá: roupa boa a gente doa. Essa frase eles fizeram para destacar essa campanha do agasalho, para que toda vez que a gente ouvisse roupa boa a gente doa, a gente se lembrasse dessa campanha do agasalho, tá bom? Aí tem aqui, ó: eu não deixo a dengue entrar aqui. Também é o slogan de uma campanha de combate à dengue. E não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Então, é um slogan de uma campanha para que as pessoas não abandonem os animais. Então, quando eu faço uma campanha publicitária ou um folheto informativo, pode ter um texto cheio de informações, mas em destaque eu posso colocar uma frase de efeito, uma frase que chame atenção para aquilo que eu estou falando, tá? Eu separei aqui um exemplo de um produto que, inclusive, na aula ao vivo eu tinha falado: o Nescau, gente, energia que dá gosto. E, na verdade, era energia que dá gosto só na minha época, quando eu era criança. Hoje em dia já mudou o slogan deles, né? É parecido, mas mudou. Então, eu trouxe aqui, ó, para vocês entenderem do que eu estou falando. Tem a latinha de Nescau e aqui embaixo tá escrito sabor da energia. Esse é o slogan do Nescau. Essa frase que eles usam para associar a esse produto. Quando você ouvir Nescau, sabor da energia, você já sabe que é Nescau, né? Sabor da energia. Se for Toddy, já é outro slogan, tá bom? Também dei o exemplo na aula do McDonald's, que usa no mundo todo aquela frase: amo muito tudo isso, tá? Só muda o idioma de um país para o outro. Mas essa frase eles utilizam no planeta inteiro para que toda vez que você ouça amo muito tudo isso, você se lembre do produto que é do McDonald's, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender o que é o slogan, tá? Essas perguntinhas aqui, ó, da página 9, vocês podem dar uma atenção especial na hora de estudar, porque faz parte da nossa provinha, tá bom? E o slogan, já expliquei, né, o que é o slogan. É uma frase curta, fácil de ser lembrada. E para que ele serve? Para ser associado a um produto, né? Para chamar a atenção de quem vai consumir aquele produto ou aquele serviço ou de quem está lendo aquele folheto informativo. O slogan para chamar a atenção de quem está lendo ou de quem está vendo, tá bom? Feito isso, eu quero revisar com vocês os elementos da capa do jornal, tá? Estudamos este aqui, tá? Da folhinha,
nós vimos em sala de aula, mas eu vou usar para explicar o que vocês fizeram na lição de casa. Que foi esse aqui, ó, tá? Então, todo suplemento infantil, como eu falei, ele era uma revista, né, como se fosse um caderno, menor do que o jornal, que vinha no meio de um jornal convencional, um jornal dito para adultos, aos finais de semana, tá? Foi assim com a folhinha que nós vimos e assim também com o Estadinho. Então, quando eu pergunto o nome do jornal, é o nome do jornal convencional, né, o jornal diário, onde vinha esse suplemento infantil. Então, aqui, ó, e vinha embaixo da capa do jornal o nome do jornal, o Estado de São Paulo. Então, o nome do jornal onde vinha o Estadinho era o Estado de São Paulo. O nome do jornal onde vinha a folhinha era a Folha de São Paulo, tá bom? Sempre também vocês têm que observar na capa do jornal a data de publicação. Então, sempre vai estar lá o dia, o mês e o ano em que aquela matéria, aquele suplemento, aquela notícia foi publicada, tá bom? O nome do suplemento infantil. Quando vocês estiverem analisando a capa de um suplemento infantil, o nome dele sempre vai estar grande, em letras coloridas, em destaque, tá? Então, que nem aqui, ó. No caso, o nome desse suplemento infantil é o Estadinho, tá? A manchete, gente, é a notícia principal daquele jornal. E lembrando assim, nós estamos estudando o suplemento infantil, mas isso vale também para o jornal convencional. Então, se vocês já tiverem visto um jornal convencional ou tiverem a curiosidade de ver, sempre na primeira folha tem uma notícia que é maior, que tá lá em cima, com letras destacadas. Aquela é a manchete. O que significa que é uma manchete? Que é a notícia principal daquela edição, a mais importante daquele dia, tá bom? Então, se eu pegar aqui esse suplemento infantil, a manchete é sem espaço no espaço. Logo em seguida, depois da manchete, vem uma chamada. O que é a chamada que eu expliquei para vocês nas aulas ao vivo? É um pequeno textinho, um resumo daquela manchete, daquela notícia principal. E sempre depois da chamada, que é esse resuminho, vai ter a página onde vocês conseguem ler mais sobre aquele assunto. Então, vamos supor, aqui, ó, a manchete é sem espaço no espaço. Aí vem o resumo daquela notícia, que é a chamada. Tá falando lá, meteoros, asteroides, satélites, lixo espacial. Há tantas coisas que você nem imagina. Páginas 4 a 7. Então, se você achou interessante, olha esse assunto sobre o espaço sideral, né? O que tem lá no céu, no universo, eu achei interessante. Então, eu vou lá na página 4 direto e começo a leitura daquele assunto que me chamou a atenção. Tá bom? Feito isso, nós temos também, no caso, quando o jornal tem uma foto, né, como era o caso dessa capa da folhinha, tem uma imagem que tem a ver com aquela manchete, aquela notícia principal. E como eu expliquei também, é costume que tenha uma legenda naquela foto. O que é uma legenda da foto? É uma pequena explicação do que aquela imagem está mostrando, tá bom? Então, revisamos também os elementos da capa do jornal. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Por último, também para a provinha, eu gostaria que vocês dessem atenção a esse textinho aqui da página 11, que nós trabalhamos na nossa última aula ao vivo, tá? Essa seção, o que acabei de ler. Esse texto, nós vimos que
embora ele seja relativamente curto, ele está cheio de informações importantes. E por isso eu escolhi esse texto para servir como base de algumas questões de interpretação que vocês vão fazer na provinha de vocês, tá? Porque, como eu sempre digo, ler e interpretar texto nunca é demais, né? Por isso é importante fazer uma primeira leitura, depois uma segunda leitura. E aí, cada vez que você vai lendo aquele texto, você vai percebendo um novo detalhe que você não tinha visto antes. Então, façam a leitura, se dediquem, tá? Lendo esse texto para o estudo da provinha. E também, claro, estudem as questões sobre ele, tá certo? Todas. Na página 13, vocês viram algumas questões sobre as letras QU e a letra C. Também quero que vocês estudem essa página, tá bom? Lembrando que eu só escrevo uma palavra com CE ou CI quando eu quero estes sons, C ou Si, tá? Só uso CE e CI se eu quero o som da própria letra C. C e Si. Se eu quiser o som de que e ki, automaticamente eu tenho que usar a letra que tem esse som, que no caso é a letra Q, né? Então eu uso Q, U, E quando eu quiser escrever uma palavra que tenha som de que, e uso Q, U, I quando eu quiser escrever uma palavra que tenha som de ki, tá bom? E por último, é uma coisa que não tá aqui no caderno 2, mas eu gostaria que vocês relembrassem e se preparassem para isso. Na provinha, como não poderia deixar de ser, é um assunto que é muito importante que vocês estejam sempre em dia com o estudo desse assunto, ordem alfabética, tá bom? Quem tiver com alguma dificuldade em ordem alfabética, dá mais uma estudada. Se for o caso, me procura, tá bom? Porque vai ter também aí uma questão para vocês fazerem uso do que vocês sabem sobre ordem alfabética. Tá bom, terceiro ano? Tenham um bom finzinho de domingo, aproveitem a família de vocês. Amanhã nós não temos aula ao vivo de português, porque vocês têm prova, porém vai ter Matifique normalmente, tá bom? Amanhã tem novos desafios para vocês lá. Um beijo, bons estudos, arrasem. Tchau, tchau!